E quando a gente vê aqui as narrativas, para o segundo dia, a gente vai observar que é quando é criado, né? Deus ele cria um firmamento no meio das águas e ele faz separação entre águas e águas. Águas acima do firmamento Exatamente. e águas abaixo do firmamento. E disse Deus, haja um firmamento no meio das águas. Lembrando que aqui, se a gente estamos observando os aspectos de cada dia, primeiro dia só tinha água, luz e trevas. Tudo ali misturado. Então a gente vê que Deus está dando forma à terra, né? Ele está dando formato à terra aqui, ó. E aí daquela água, luz e treva, ele diz, ó, no meio das águas haja um firmamento e separação entre águas e águas, né? E água. Fez, pois, Deus o firmamento e separação entre as águas debaixo do firmamento, então você vê águas abaixo do firmamento e as águas sobre ou acima do firmamento, né? E assim se fez. E chamou Deus o firmamento céus. Houve tarde e manhã, segundo dia. Todas as civilizações, né? De alguma forma na arqueologia é encontrado relatos do dilúvio, né? Então foi justamente no segundo milênio que foi marcado por esse juízo de Deus, né? E o Senhor ele desceu o juízo com águas. Gênesis 7, 17 e 19, que falam justamente sobre as águas de cima e de baixo, né? Pode ler. Durou o dilúvio 40 dias sobre a terra. Cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. Tem um texto que fala justamente que o Senhor ele abriu as janelas, né? Tá aqui. No ano 600 de vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo e as comportas do céu se abriram. Exatamente, tá falando Aí você águas de vê aí a cima. relação das águas de cima e as águas de baixo? Sim, sim. Fontes do grande abismo, águas de baixo e as comportas do céu se abrindo, as águas de cima. As águas de cima. Então, aqui no gráfico, né? Vamos voltar para o gráfico. Sim. Segundo milênio aqui é a era de Noé, né? Então a gente vê que as águas ali predominaram, né? Nessa narrativa, as águas predominaram. E aponta o segundo dia da criação, aponta justamente para o dilúvio. Então a gente vê que aqui nesse milênio foi que houve o dilúvio, né? E houve também as promessas, né? Para Noé, a civilização foi se reconstruindo e também desse milênio em diante, a gente já vai entrar um pouco aqui no terceiro dia, mas é porque nesse milênio, como o Senhor ele sempre anuncia as coisas por antecipação, ele fez promessa de frutificar e multiplicar. Então foi reconstruído, né? O Senhor ele fez a aliança, né, com Noé, fez a aliança eterna que jamais destruiria a terra com águas, né? E com isso o Senhor ele criou, ele idealizou um povo e uma nação santa a partir dessa promessa. Isso já vai em conexão com o terceiro dia, né, que é o frutificar da nação de Israel, o frutificar de um povo, e que dessa raiz, dessa árvore frutífera, nasceria aquele que seria o Redentor, o Salvador do mundo, né? Então, eu acho que o segundo dia, ele é bem marcado por isso, por esse dilúvio, que é um juízo sobre o pecado da humanidade, e logo em seguida Deus começa ali uma construção, né, uma construção de uma restauração para mostrar o seu caráter para a humanidade, porque para trás ficou revelada a luz e as trevas, né? Ficou revelado as consequências do pecado de forma muito forte, tanto separação entre luz e trevas, como também o juízo de Deus sobre essas coisas. Aí, a partir do segundo dia, o Senhor ele começa a produzir vida. Você vê que a vida ela é produzida a partir do terceiro dia, né? É produzida as árvores frutíferas, então Deus ele começa a produzir vida. E mais na frente nós vamos ver que essa vida ela está fundamentada em Cristo. Ele que começa a produzir vida, né?
Amém. Exatamente. Até isso que Deus fala para Noé, para eles se multiplicarem, se espalharem, né, e povoarem a terra, foi a mesma coisa que ele havia dito para Adão. Só que para Adão ele disse algo a mais. Ele disse: sujeitai todas as coisas, porque Sujeitar, justo. o domínio do mundo foi entregue a Adão por Deus. Só que pelo pecado ele perdeu esse domínio, né, para Satanás ali. Então, quando ele repete para Noé, ele fala a mesma coisa, só que ele já não diz sujeitai. Né, porque ele já não estava, o homem já não estava sujeitando as coisas, né, ali. Que ele havia perdido esse domínio, né?